Olha, a gente vai voltar a falar agora sobre o assassinato da Sandra Mara Curti, de 43 anos. Você vai se lembrar dessa história. Ela foi morta a facadas pelo ex-marido, o Alan Borges, um açougueiro, em 7 de julho do ano passado. Agora à tarde, foi realizada a primeira audiência do caso e um dos filhos do casal, um menino de 12 anos, foi ouvido. A gente falava a respeito disso nos últimos dias. Imagina para uma criança, né, gente? Ele testemunhou a mãe ser agredida e a mãe, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo. Imagina para essa criança. Ô Lamartine, o depoimento dele é importante para a polícia, para a justiça entender o que aconteceu lá, mas obviamente que é um depoimento diferente, acompanhado de um psicólogo, de um profissional, né? Porque você não consegue sujeitar a criança a um momento como esse, né? Boa noite. Exatamente, Juliano. Boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Uma situação diferente, né, Juliano? Diferente em todos os sentidos. Primeiro porque se trata de um menor, 12 anos de idade. Diferente também porque se trata de um menor que viu a mãe ser esfaqueada pelo pai, ou seja, ele é testemunha ocular do que aconteceu. E certamente trouxe muitos elementos aí nesta audiência de hoje. Ele foi ouvido, a audiência aconteceu de maneira virtual. E certamente vai definir o que vai acontecer nos próximos meses aí com relação a este caso. É bom a gente detalhar, Juliano, porque foi a última audiência, na verdade, de instrução e julgamento da primeira fase do júri envolvendo esse caso aí, como a gente está mostrando. E isso aconteceu na tarde de hoje, ambas as partes foram ouvidas. Advogado, assistente de defesa, de acusação. E aí, Juliano, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos nesse caso aí? A manifestação sucessiva das partes, ou seja, Ministério Público, assistente de acusação de defesa e o consequente pronunciamento do juiz, aí sim, do juiz, que vai decidir ou não, que vai decidir, na verdade, se esse caso vai ou não para júri no plenário do Tribunal do Júri. Ou seja, a gente vai ter aí nas próximas decisões, principalmente na palavra do juiz, a gente vai ter um júri com relação a esse caso. Então, esses elementos juntados nas audiências de hoje vão fazer com que o juiz tome a decisão dele e aí sim a gente vai saber o que vai acontecer com o açougueiro que é acusado, óbvio, por ter assassinado a própria esposa a facadas ali na região da cervejaria aqui em Londrina. Portanto, o mais importante nessa história no dia de hoje é o depoimento do filho de 12 anos que estava presente ali na casa, em frente à mãe, no momento em que tudo aconteceu, Juliano. Tá certo, Lamartine, a gente vai continuar acompanhando isso, até porque eu acredito que vá a júri popular, isso está bem claro, porque um crime com tamanha crueldade, obviamente, só se a justiça tomar uma decisão muito diferente do que acontece rotineiramente, né? O Alan Borges foi preso pouco depois do crime e segue preso, tá? Segue preso desde julho, quando aconteceu este crime.